Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, eu estou trazendo até você mais um excelente vídeo que vai turbinar poderosamente a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Para ajudar o canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, não é por falta de convite. Você está, portanto, neste momento convidado ou convidada a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para ser informado ou informada sempre que postarmos novos vídeos. Vamos, portanto, neste momento, à mensagem deste vídeo. As palavras que ativam a sua vitória. Autor David Paul Young Cho. Narração Adailton de Jesus. Capítulo 2. Há poder em declarar a palavra de Deus, porque quando você está declarando a palavra do Senhor, você está afirmando que acredita que o Deus da palavra, ele é fiel para cumprir tudo o que ele falou. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada. Ela não somente pode ajudar-nos a ter êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizar os propósitos de Deus. Quando eu entrei para o ministério, senti-me em uma luta até no meio dos meus sermões e percebia impedimentos em meu espírito. Então, o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu tivesse vendo televisão. Na tela de minha mente, eu via tumores desaparecerem, tuberculose curada, aleijados que se apoiavam em muletas, repetidamente jogá-las de lado e andar. A Coreia está tão longe dos Estados Unidos que eu pouco tinha ouvido falar deste ministério de livramento e cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam este ministério e conversar com eles só me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que esse era um impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Tu, espírito de atrapalhação, sai de mim, ordeno-te que saias de mim, deixa-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado que quase não conseguia mais pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então, ouvi o Senhor dizer ao meu coração: Filho, isso não é atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja curar essas pessoas, mas não o pode fazer até que você fale. Não, respondi, não creio nisso. Deus pode fazer tudo sem que eu jamais tenha de dizer uma palavra. Mais tarde, eu li no primeiro capítulo de Gênesis: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a, mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele: lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo, incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, respondi,
nada aconteceu. Então, disse Deus, você pode sentir a presença do Espírito Santo em sua igreja, a presença palpitante e penetrante do Espírito Santo em sua igreja, mas nada acontecerá. Alma alguma será salva. Lar desfeito algum será reconstruído até que você diga a palavra. Não fique simplesmente a implorar o de que você precisa. Dê a palavra. Dê-me o material com o qual eu possa construir acontecimentos miraculosos. Como eu fiz ao criar o mundo. Pronuncie-se, diga, haja luz, ou diga, haja um firmamento. A compreensão dessa verdade marcou um ponto culminante em minha vida imediatamente. Então eu pedi perdão a Deus. Senhor, sinto muito, vou pronunciar a palavra. Mas ainda sentia temor, pois ninguém me havia ensinado nada a esse respeito. Também tinha medo de nada acontecer quando eu falasse. E o que diriam as pessoas? Então eu disse a Deus, Senhor, já que tudo isso me assusta um pouco, não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo curados, ou dos tumores cancerosos que eu vejo desaparecendo. Pai, começarei com dores de cabeça. Depois disto, ao pregar, visões de cura surgiam-me do Espírito, mas ao ver com os olhos da mente os aleijados sendo curados, os tumores desaparecendo, ignorava-os. Então eu falava, alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça, e instantaneamente essa pessoa era curada. Espantava-me o fato de que, pelo simples pronunciar estas coisas, elas viessem à existência. Pouco a pouco, adquiri mais coragem. Comecei a falar de sinusites que tinham sido curadas. Então, da cura dos surdos, e finalmente falei de todas as curas que eu via com os olhos da mente. Agora, em minha igreja, nas manhãs de domingo, milhares de pessoas recebem a cura através deste canal. Por causa do tempo e dos múltiplos serviços, tenho de agir rapidamente, de modo que, enquanto estou de pé, o Senhor me mostra as curas que se estão efetuando e as menciono. Simplesmente fecho os olhos e profiro a palavra. Em reconhecimento da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando é mencionada essa doença particular da qual foram curadas. Durante esta parte do culto, muitas pessoas, por todo o auditório, levantam-se, reivindicando a cura. Assim, aprendi um segredo. Antes que se possa dizer a palavra, o Espírito Santo não possui o material adequado com o qual cria. Se o Espírito Santo conceder fé ao seu coração para remover a montanha, não ore nem suplique que a montanha seja removida. Antes, diga, seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isto e formar o hábito de falar sob a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhe dá, então verá muitos milagres na sua vida. Se o Espírito Santo conceder fé ao seu coração para remover a montanha, não ore nem suplique que a montanha seja removida. Apenas diga, montanha, em nome de Jesus, seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isto e formar o hábito de falar sob a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhe dá, então verá muitos milagres em sua vida.